Fala galera do canal, Mark Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui pra gente assistir, porque tudo quebra tão rápido. Vídeo do canal Ciência Todo Dia. Faz tempo que a gente não reage aos vídeos do Pedro Lois por aqui, né, pô? Você já teve a sensação de que os produtos que você compra estragam cada vez mais rápido? Parece que nada é feito pra durar hoje em dia. Não é só impressão sua. Esse é um fenômeno real, e ele tem nome e sobrenome: obsolescência programada. De maneira simplificada, as empresas diminuem de propósito a qualidade dos produtos para que eles quebrem mais rápido. E aí você Mentira, não acredito. O quê? Sério que eles fazem isso? Sério? Não, a Apple não faz isso não. Samsung não faz isso não. Tô zoando. precisa comprar um novo em não muito tempo. Mas até que ponto isso é verdade? Será que existe mesmo uma grande conspiração das empresas por trás disso tudo? E se eu te dissesse que em alguns casos a obsolescência programada é tão bem pensada que um produto não precisa nem quebrar para você querer comprar outro? A gente precisa conversar. Porque eles não fazem mais daquele Fiat Uno quadrado, o terror de todo mecânico. Por que eles não fazem mais daquele Nokia tijolão, que se tu jogar no chão, quebra a terra, mas o celular continua intacto? Por quê? A obsolescência programada é de fato um fenômeno real. Existem sim alguns casos históricos em que algumas empresas realmente fizeram produtos mais frágeis com a intenção de quebrar. Um dos primeiros casos que entraram para a história aconteceu nos Estados Unidos na década de 1920. Os carros já eram bem comuns, mas eles duravam tanto que quase ninguém comprava modelos novos. O que pra quem era consumidor era excelente. Agora pra quem é empresário, não, tá ligado? Porque tu vai vender o produto uma vez e nunca mais. Para o cliente isso era muito bom, mas para as empresas automotivas era um grande problema. Foi aí que o então presidente da General Motors, Alfred Sloan Jr., decidiu relançar anualmente os carros que já existiam, só que em novas versões que vinham com pequenas diferenças. Talvez uma pequena mudança no farol ou em algum detalhe na parte de trás do carro, mas... E isso é importante, isso é legal, tá ligado? Ter inovação no produto. Só que com o passar do tempo, eles foram fazendo o quê? Não, esse produto aqui é melhor do que o anterior. Aí tu compra, iPhone tem muito disso, tá ligado? Não, mas esse aqui é o iPhone 16 Plus Pro Max Blasters. O que mudou de um pro outro? Uma câmera. Pior que até câmera até vai, tá ligado? Só que, tu compra um celular mais novo, só que ele vem sem carregador. Ele vem sem isso, sem aquilo. Aí tu fala assim, rapaz, peraí, senhor, isso aqui não tá compensando, tá ligado? Que diabo é isso? Nada muito relevante. Mais do que as mudanças em si, o importante agora não eram os veículos, e sim o marketing. A marca apelava à persuasão para fazer com que os motoristas sentissem a necessidade de trocar de automóvel para não ficarem desatualizados. A ideia... Deixa eu só ver se esse áudio aqui tá bom, porque no último vídeo aí passei a tarde inteira configurando o OBS. Quando eu gravei o vídeo, tava olhando pro lado errado, porque a câmera não tava invertida, mas a câmera tava invertida. Mas quando eu olho assim, aí, tá ligado? Eu fico assim louco, rapaziada, porque, o cara passa a tarde inteira trabalhando pra fazer o certo, e aí grava o vídeo, sai errado. Daí eu não aguento. Aí eu não aguento. Fala nisso enquanto eu vou aqui, olhando aqui as minhas coisas. Deixa eu até voltar aqui na câmera. Calma. Pronto, é que o moleque tá ficando inteligente. Pra eu olhar aqui as minhas configurações e vocês não olharem, tá ligado? Fala nisso, vai te inscrevendo aí no meu canal aí pra gente bater 10 mil inscritos antes do final do ano. Eu confio em vocês, beleza? Se tu tá gostando desse react, se inscreve aí, pô. A ideia deu tão certo que as empresas concorrentes decidiram imitar. Não eram... Show de bola. Deixa eu voltar aqui, como é mesmo? Pronto, voltei. Tá certo. Vou acreditar aí que a tela tá dividida. uma questão de escolha, e sim de sobrevivência. Se a Ford, por exemplo, não tivesse adotado esse modelo, provavelmente teria ido à falência e acabado. No início dos anos 1900... Eu acho que foi aí que teve a frase de alguém famoso falando assim, rapaz, eu faço os melhores carros possíveis, desde que eles sejam pretos. Eu acho que foi isso aí, tá ligado? Eu lembro dessa frase aí na universidade. Eu acho que era o conflito entre a ideologia taylorista e a
ideologia fordista, tá ligado? Enquanto um buscava inovação, o outro queria se manter fazendo a mesma coisa sempre. 1930, houve até uma proposta para transformar a obsolescência programada em lei como forma de aquecer a economia. A justificativa era que revender versões supostamente melhoradas dos mesmos produtos para a mesma população impediria que a indústria americana estagnasse no começo do século XX. E aqui é bom a gente entender um ponto de vista importante. A situação econômica dos Estados Unidos não estava muito boa. Se as pessoas deixassem de consumir, as fábricas parariam de produzir. E sem produção, o lucro cairia, o que obrigaria as empresas a demitirem funcionários. Mas sem emprego, os funcionários, que também são os consumidores, não teriam dinheiro para comprar os produtos. E a partir daqui é fácil de ver como o ciclo se repete. Foi por causa desse raciocínio que incentivar o consumo por meio da obsolescência programada virou até pauta política. Campanhas contra a compra de produtos. Mano, vamos deixar aqui uma ressalva, deixa eu até voltar aqui, vamos deixar aqui uma ressalva ao conteúdo excelente do canal Ciência Todo Dia, porque esse cara é muito foda, velho. Ele explica umas paradas assim que às vezes podem parecer um tanto quanto complexas, só que ele explica de uma maneira muito fácil. E a edição do canal dele vem justamente pra isso, tá ligado? Porra, deixa eu até deixar aquele like monstro aqui, rapaziada. Eu já sou inscrito aqui do canal, mas você aí que possa não ser, vai lá no canal do cara e se inscreve, porque o conteúdo é excelente. Produtos reutilizados, assim como propagandas para incentivar o consumo de itens da moda, explorando uma versão meio antiga daquele medo de ficar de fora, eram bem comuns. Mas com a Grande Depressão que atingiu os Estados Unidos em 1929, a campanha pró-obsolescência programada perdeu apoio popular. A ideia ainda era perfeita do ponto de vista da indústria e dos empresários. Mas com uma população desempregada e uma forte crise econômica, reutilizar e estender ao máximo a vida útil dos produtos para economizar dinheiro virou uma preocupação central da maior parte das famílias americanas. E essa foi uma mudança profunda de perspectiva. E além disso, a percepção de que consumir demais era no mínimo arriscado também criou uma geração de economistas bem mais críticos à ideia de encurtar a validade de bens de consumo. E a principal crítica girava em torno do desperdício, já que, para comprar algo novo, algo velho teria que ser descartado. E em um mundo que ainda se recuperava das cicatrizes de uma crise econômica, mas atualmente as coisas não são descartadas em si, tá ligado? Muito pelo contrário, elas são passadas para quem não tem condição de comprar nem aquilo que já está ficando obsoleto, tá ligado? Porra. Gerar tanto lixo era visto como um grande desperdício de recursos valiosos. Por que desperdiçar esses recursos sendo que a prioridade deveria ser o reaproveitamento? Mas isso não quer dizer que as empresas tenham abandonado a ideia de obsolescência programada. Muito pelo contrário. O exemplo mais emblemático disso vem de Genebra, na Suíça. Foi lá que representantes de 4 empresas do setor elétrico tiveram a brilhante ideia de formar o Cartel das Lâmpadas. Só que a estratégia desse cartel era diferente da usual, que Peraí, onde é que isso aqui vai dar? Senta que lá vem história. Peraí, eu tenho que me concentrar aqui pra eu não perder o que vai ser dito. Realmente consiste em um grupo de empresas concordarem em aumentarem os preços. O foco do cartel das lâmpadas era sabotar a qualidade dos próprios produtos. A ideia desse cartel surgiu porque a lâmpada de filamento incandescente durava muito tempo quando foi inventada. Ela passava tranquilamente das 2.500 horas acesa de maneira ininterrupta. E aí os fabricantes perceberam que, se as lâmpadas durassem demais, elas iriam vender de menos. E por isso eles fizeram o seguinte acordo. Todos deveriam produzir lâmpadas que funcionassem por, no máximo, 1.000 horas. Menos da metade do tempo. Com o novo padrão, os consumidores tiveram que comprar lâmpadas novas com mais frequência. Eu sei que parece até teoria... Tá, onde que entra a conversão aí que eles fizeram para dizer que os iPhones agora teriam que ser feitos sem o carregador, que agora os iPhones teriam que ter uma bateria que se degrada com o passar do tempo, porque isso daí pra mim é uma sacanagem. Pra mim isso daí é uma sacanagem. Como que o cara compra um iPhone, tá ligado? E aí, quando a bateria chega ali por volta de 70 a 80% da sua capacidade, o iPhone tem que ser carregado a todo momento. Isso aqui, longe da tomada, é tão verdade que esse iPhone aqui tá com 14%, tá ligado? E o carregador já tá bem aqui. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Aí tu vai e compra um telefone agora da Samsung, um smartphone da Samsung. Não, os caras também estão inventando essa moda, tá ligado? Notebook da Samsung, notebook agora também tem isso. Vida útil da bateria. Pô, tá de sacanagem.
da conspiração, mas não é o caso aqui. Inclusive, existe um documentário que conta mais detalhes dessa história, e ele se chama justamente A Conspiração da Lâmpada. Mas também pode ser encontrado no Brasil com o nome Comprar, Jogar Fora, Comprar. Da mesma forma, quando os rádios FM portáteis começaram a se popularizar depois da Segunda Guerra Mundial, os aparelhos vinham com peças feitas para queimar dentro de 3 anos. Dessa forma, as fabricantes continuariam vendendo rádios de novo, e de novo, e de novo. Aqui você provavelmente já bateu o martelo e tem certeza de que a obsolescência programada explica totalmente por que os seus eletrônicos vivem dando defeito. Só tem um porém. Esses casos que eu citei são praticamente os únicos exemplos de obsolescência programada praticada de forma mal intencionada. Se nos anos 20... Será? Será? Eu não sei não. Eu tenho as minhas dúvidas. 30 e 40, a ideia de obsolescência programada era abertamente defendida. Na segunda metade do século, a ideia saiu de moda, pelo menos de forma explícita. E isso se explica por algumas razões. Primeiro, a tendência de globalização que aproximou os diferentes cantos do mundo permitiu que empresas dos Estados Unidos acessassem novos mercados consumidores. E segundo, avanços tecnológicos levam a um ciclo genuíno de obsolescência tecnológica, no qual produtos mais novos e mais capazes naturalmente substituem itens com menos tecnologia. Havia tanto espaço para novos produtos serem desenvolvidos e tantos... Só que eles vão pensar, cabeça de empresário, desses mega empresários, eles vão pensar assim, beleza, mano. Só que a gente já tá ganhando dinheiro com o avanço da tecnologia. Só que se a gente começar a implantar essa obsolescência nos produtos que a gente fabrica, a gente vai ganhar ainda mais, tá ligado? É essa a visão. Aí é foda. Novos mercados à disposição, que não era mais tão necessários a táticas de obsolescência para renovar sua base consumidora. Para falar a verdade, tinha uma grande exceção, e eu vou citar ela daqui a pouco. Mas no geral, ao contrário da crença popular, nós não temos evidências de obsolescência programada intencional na maior parte dos produtos modernos. Mas isso não quer dizer que a sua percepção do mundo esteja enganada, porque nós temos evidências de que a durabilidade dos produtos está de fato diminuindo. Por exemplo, o custo de vida anual na Alemanha subiu em torno de 1.000 euros entre 2004 e 2012, graças ao fato de que os produtos passaram a estragar mais rápido. Mas aqui nós precisamos ter um certo cuidado. Porque é fácil de concluir que toda redução na durabilidade é fruto de obsolescência intencional, o que talvez não seja o caso. Lembram que eu falei que... É porque aqui entra as teorias da conspiração, tá ligado? Porra, tu acha que não? Tu acha que um mega empresário, que donos de marcas... Não vou citar nenhuma empresa aqui, peraí, que eu tenho que ser um influencer mais comercial, não posso dar opiniões assim, que só eu vá me ferrar por causa disso, mas empresas grandes, você sabe... Deixa eu passar isso aqui antes que eu me lasque, antes que eu me ferre. E nem sempre a obsolescência programada é tão óbvia. Um dos melhores modelos de negócios para uma empresa não é vender, e sim alugar algo. Todo mundo que usa software de edição de vídeo sabe disso. Quando você aluga um produto, você fica casado com a empresa que está fornecendo o serviço. Nesse caso, mudar para uma concorrente fica mais difícil. Além disso, quando você aluga ou assina um produto, a empresa garante uma quantidade de renda pelo futuro próximo. O nome disso aqui, rapaziada, se chama LTV, Lifetime Value, o tempo de vida útil que um cliente passa adquirindo os produtos da sua empresa, da sua marca. Um exemplo aqui para vocês, por exemplo, o banco. O banco, ele tem um LTV muito alto, porque geralmente quando tu pega e coloca o teu dinheiro no banco, tu não fica trocando de banco de mês em mês, de ano em ano. Geralmente tu pega e coloca o teu dinheiro lá, e isso tem um valor agregado muito grande com o passar do tempo, porque o banco ele pode ter uma base de clientes fiéis ali, que todos os meses estão colocando dinheiro naquela empresa. Isso aqui já é voltado mais para uma empresa que vai vender produtos de assinatura. Até também tem os produtos que a gente vende, por exemplo, aqui no YouTube, que é o Clube de Criadores, tá ligado? Que aí, com o passar do tempo, tu vai pagando de forma recorrente para ter acesso ao conteúdo que determinado criador de conteúdo produz dentro do YouTube, beleza? Essa renda resiste às flutuações usuais de oferta e demanda. E dependendo do que você estiver alugando e da sua carreira, você até vai acabar gastando muito mais ao longo do tempo do que se tivesse que comprar uma licença de uso pro resto da vida, por mais...
Não é à toa que os serviços de streaming, eles são serviços de recorrência. Muitas das vezes tu assina lá Netflix, Disney Plus, HBO Max, e aí tu esquece que no próximo mês tem outra cobrança, tá ligado? E aí tu vai, deixa lá, e aí quando tu vê, tu tá pagando 1.000 e poucos reais só de serviço de streaming. Aí tu fala, rapaz, que é isso? Já vez? Mais cara que ela fosse. A questão é que a maior parte das pessoas não está disposta a alugar um rádio, ou um celular, ou um carro. Sem contar que em muitos países é simplesmente proibido alugar coisas como eletrodomésticos, justamente para incentivar a concorrência entre empresas. Então, de acordo com um artigo sobre obsolescência programada escrito por Jeremy Barlow em 1986, a obsolescência programada é uma tentativa de replicar um modelo de alugar produtos, só que sem alugar produtos de fato. Primeiro, os consumidores tendem a se manter comprando sempre da mesma marca. Então, se uma empresa conseguir impor um ciclo de consumo através de obsolescência programada, fazendo produtos que ficam fora de moda ou têm baixa durabilidade, isso é vantajoso para a empresa. Da mesma forma que alugar algo. A marca da maçã faz isso direto, tá ligado? Só que também tem um outro lado aqui nesse ciclo que é voltado para o brand, ou seja, o valor agregado que aquela marca ela possui. Porque se tu tem um iPhone, pô, tu já tá em status muito superior a quem só tem um Xiaomi, tá ligado? Um Pocket Duo. Então, beleza, tu já tem um valor social mais elevado por causa do brand da maçã. Até bati aqui no microfone. Enfim, só que esse iPhone aqui não é o top de linha. Se ele fosse aquele iPhone laranja que lançaram, o iPhone 17, porra, tu já ia estar em outro patamar em relação aos próprios consumidores, aos próprios consumidores, essa é a palavra certa, aos próprios usuários de iPhone, tá ligado? Ou tem baixa durabilidade, isso é vantajoso para a empresa. Da mesma forma que alugar algo garante renda no futuro, vender algo que vai precisar ser atualizado logo em seguida também aumenta a chance da empresa receber mais dinheiro. Ou seja, desprezar a durabilidade e facilidade de reparo de produtos é economicamente vantajoso para muitas empresas. Então, ao invés de gastar o tempo de engenheiros e designers desenvolvendo um celular tijolão que vai durar 20 anos, dá para gastar esses mesmos recursos fazendo um celular mais da moda. Você deixa de investir em durabilidade e... Mano, esse Nokia tijolão é o terror de toda assistência, tá ligado? Porque o cara compra um Nokia tijolão, não troca nunca, meu filho, não troca nunca, até doido, velho. Porra, aquele outro produto lá que eu falei, o Fiat Uno, quadradão, tá ligado? Que quando é o carro da energia, ele vem mais rápido do que tudo pra cortar. Pra cortar a luz da tua casa. Aquele ali, parceiro, tu comprava ele ali, uma coca e um refri, tu consertava qualquer BO, tá ligado? Pressa pra aquele carro ali, meu parceiro, com 10 reais. Hoje em dia, que 10 reais hoje em dia quase não é nada, mas com 10 reais tu comprava qualquer peça para aquele carro, pô. Passa a investir em novidades constantes. E aqui vai um exemplo. Nos anos 90 e 2000, baterias de celulares eram peças que podiam ser trocadas. Quando davam defeito, era só trocar a bateria e não o celular inteiro. Mas há algum tempo, as baterias foram integradas no celular. Elas ficaram menos acessíveis, reparar é mais difícil e reduziram a vida útil dos aparelhos. E inventaram esse lance aí de bateria degradada, pelo amor de Deus, nesse tempo aqui, era só tu tirar, tá ligado? E botar num carregador que ele fazia tipo assim, ó, digamos que isso aqui é a bateria, tu plugava aqui assim nele, tá ligado? E botava na tomada, ele carregava. Isso aí era a melhor invenção da época, velho. Caralho, tô ficando velho, hein? Isso aí era 2013, 2014... A justificativa oficial para a mudança não é prejudicar o consumidor, e sim fazer celulares mais finos e bonitos. Encurtar a vida útil não era o objetivo central da mudança, mas acabou sendo meio que um efeito colateral que para a marca era bem-vindo. E até onde nós entendemos, é assim que a maior parte da obsolescência programada acontece na prática. Ela é uma consequência conveniente, e não um plano friamente calculado. Mas, é claro, existem exceções. Lembram que eu falei que tinha um grande exemplo de obsolescência programada intencional no mundo moderno? Na verdade, são dois. O primeiro são as impressoras, ou mais especificamente, o cartucho de tinta. Você sabia que alguns deles vêm com um chip que serve para bloquear o funcionamento depois de um determinado número de impressões? E isso acontece mesmo que ainda haja tinta lá dentro. Ou seja, sabe aquela sensação de que o cartucho já acabou e você não imprimiu quase nada? Pois então, eu preciso dizer que
não é só impressão sua. Um segundo exemplo de obsolescência Que idiota. programada moderna é a arte de dificultar os reparos. Várias empresas que vendem eletrônicos acabam exigindo que os produtos sejam reparados somente com empresas associadas a elas. Além disso, ao invés de usar parafusos e porcas comuns, algumas empresas usam versões mais raras de alguns componentes que precisam de ferramentas como chaves de fenda especializadas para serem removidas. No fim, isso cria obstáculos desnecessários para um conserto que seria muito fácil. Outro exemplo são os produtos vendidos com softwares proprietários, ou softwares não livres, que podem desabilitar o produto. Esse é o caso de alguns tratores agrícolas inteligentes. Esses tratores operam quase que automaticamente, mas muitos... Tu tá vendo aqui que os vídeos dele é assim, tá ligado? A gente começa falando de obsolescência programada, daqui a pouco a gente já tá falando sobre chip do cartucho de impressão, agora a gente tá falando sobre trator. Vem com uma cláusula de que só podem ser consertados por representantes da marca que vendeu o trator ou por uma oficina autorizada parceira. Por isso, quando produtores rurais consertavam o próprio trator, a marca simplesmente usava o software para bloquear remotamente o veículo. Isso, inclusive, fez com que alguns fazendeiros começassem a hackear ou destravar os próprios tratores para burlar essas imposições. Impor barreiras ou custos elevados para reparar produtos é a expressão moderna mais presente da obsolescência programada. E para combater isso, alguns grupos lutam pelo chamado direito ao reparo. E esse é um movimento internacional que busca garantir que os compradores tenham o direito de consertar por conta própria os produtos que eles adquiriram. E eu acho meio bizarro ter que falar isso em... E isso, voltando ao assunto da bateria do iPhone, se a bateria desse iPhone aqui está degradada e eu resolvo comprar uma bateria e mandar alguém da assistência trocar para mim, tem um determinado chip aqui nessa bateria que ele não pode ser estragado, porque esse chip ele tem que ser removido e colocado na bateria nova para aí sim ele fazer o reconhecimento, porque senão trava teu celular, tá ligado? Parceiro, isso é verdade, pô. Voz alta em 2025. Isso deveria ser meio que o padrão. Ou seja, a ideia é garantir que os consumidores tenham acesso livre às peças, às ferramentas e às instruções necessárias para consertar bens, tirando esse monopólio das mãos dos fabricantes. Em alguns casos, o direito ao reparo já existe e é bem natural. Se o pneu do seu carro furar, você pode comprar um step novo e trocar por conta própria. Você não precisa trocar de carro por causa disso. A ideia é replicar isso para itens como um celular. E não precisar trocar o aparelho quando só uma parte dele apresentar o problema. E essa não é só uma questão de economia pessoal. Facilitar acesso a reparo reduziria a quantidade de lixo eletrônico. E por falar nisso... Que conveniente! Essa era exatamente uma discussão que eu queria que a gente tivesse. Em um período de 10 anos, a humanidade produziu quase 500 megatoneladas de entulho proveniente de celulares e computadores descartados. Só que menos de 500 megatoneladas. Caralho, meu irmão. 1/5 desse montante foi reciclado. Ou seja, na última década, a humanidade jogou fora uma pilha de celulares velhos que, somados, chegam ao tamanho dos maiores navios cargueiros do mundo. Para piorar, o lixo eletrônico não é um lixo seguro. As baterias presentes nos eletrônicos contêm metais pesados e outras toxinas que são transportadas pelo ar, além de materiais que podem causar câncer. Lixo eletrônico é uma poluição séria, que pode contaminar água, solo, o ar, além de causar sérias consequências à saúde dos humanos. E aqui eu preciso parar um vídeo um pouco, porque eu e minha equipe já estamos trabalhando nesse roteiro há alguns meses. E esse trecho aqui é tipo a 5ª versão dele. E eu digo isso porque até hoje eu fiquei com uma impressão de que faltava alguma coisa. De que havia alguma pergunta que não estava sendo respondida nas discussões sobre obsolescência. E aí, finalmente, veio um estalo. Por que a obsolescência acontece? Por que não pega super mal fazer coisas que estragam tão rápido? E a resposta é que a obsolescência programada... Porque paga bem, tá ligado? Porque paga bem. Mano. Não é um problema em si, mas sim um sintoma. Criar uma quantidade absurda de lixo, infelizmente, é completamente normal na sociedade moderna porque a nossa cultura depende de desperdício. E esse é o verdadeiro cerne nessa discussão. Nós aprendemos a viver em um mundo em que desperdiçar é algo normal e não choca quase ninguém. Então, se nós quisermos entender de verdade a obsolescência programada, nós precisamos entender como que a humanidade aprendeu a jogar coisas fora da maneira errada. O que eu vou falar parece estranho hoje em dia, mas jogar coisas no lixo é meio que uma novidade na história da humanidade. Pelo menos nas escalas em que nós fazemos isso. Se a origem da obsolescência programada está no início do século XX, a ideia de descarte surgiu um pouco antes, no final do século XIX.
Considerando uma família de operários de fábrica do centro de uma cidade no fim dos anos 1800, Não sei onde é que isso aqui vai dar. Não sei, não tenho a mínima ideia aqui. Essa última parte aqui me pegou. a maior parte dos alimentos que eles comiam vinham de mercados, e não diretamente do campo. E diferente de hoje, os produtos vendidos nesses mercados não vinham em embalagens. Em geral, a comida era vendida por peso, e as pessoas consumiam praticamente tudo que era comprado. Os consumidores nem tinham ideia das marcas dos produtos que eles compravam. Quem sabia a procedência eram os comerciantes que tinham que decidir de quais produtores eles iam encomendar os produtos que depois eles iriam vender. Inclusive, você já parou para notar o tanto de coisas que você é obrigado a trazer do mercado, além dos produtos que você quer? Todo item vem em caixas ou embalagens, só que tudo que vem ao Isso é tão verdade que aqui, ó, microfone da Holy Land, Lark M2, aí tem aqui a bandeja com a case, com a caixa, e eu não vou jogar isso aqui nada fora, não. Falar nisso, ali tem a caixa do meu fone, a caixa que veio o tripé, a caixa do notebook. redor do item consumido vira lixo. E a ideia de vender produtos embalados começou justamente quando a produção e o comércio nas cidades começaram a estagnar. No fim do século XIX, havia mais oferta do que compradores. E o desafio era encontrar formas criativas de continuar vendendo essa superprodução. E uma das ideias foi embalar produtos em invólucros reconhecíveis, de forma que o consumidor pudesse escolher comprar a sua marca ao invés da concorrência. Tá, um lance mais voltado para brand, que nem eu falei para vocês aí, quando tu agrega um valor naquele produto. Ou seja, já que não tinham novos consumidores. Falar nisso é tão verdade, caralho, me explodiu aqui a minha cabeça, porque outro dia eu tava vendo deixa eu até voltar a câmera aqui. Outro dia eu tava vendo um Reels lá no Instagram, tá ligado? E a galera tá falando assim que o dia mais doloroso pra vida de um homem que joga jogos online, faz stream e tudo mais, é justamente jogar a caixa dos equipamentos que ele comprou pra montar um setup gamer. E, mano, isso é tão verdade porque, que nem eu falei, tá aqui a caixa do meu produto, ali tem outra caixa, ali tem outra caixa, ali tem outra caixa. No caso, particularmente, eu não me desfaço das caixas, porque, rapaziada, quando eu for vender esse notebook aqui, só por ele estar na caixa que ele veio e foi entregue para mim, eu posso ganhar 1.000, 2.000 reais, só porque ele está devidamente embalado, tá ligado? Na caixa dele e tudo mais. Além do valor, além do preço, e eu posso ganhar só de estar vendendo o produto. Digamos que esse notebook aqui é 5.000 reais, assim, do jeito que ele tá, só que se eu pegar ele, botar todas as ferramentas que veio junto com ele, dentro da sua caixa, embalado, tudo certinho, eu posso pegar aí e cobrar 6.000 conto. Que louco, 1.000 reais a mais, só porque ele botou o produto, foi colocado numa caixa, porra, é uma diferença e tanta, hein? Surgindo, o objetivo era roubar os consumidores que compravam com os concorrentes, ou, pelo menos, fidelizar uma base de clientes. A consequência disso é que o produto passou a ser vendido com uma embalagem decorada que informava quem era o produtor e que depois não servia para mais nada, a não ser para ser descartada. E hoje, basicamente, tudo que você compra vem embalado em alguma coisa que vai pro lixo imediatamente depois de abrir o produto. Mas essa é só a metade da origem da cultura do descarte que nós praticamos hoje. Porque além de descartar embalagens, nós aprendemos a descartar produtos inteiros. Ou melhor, fazer produtos que intencionalmente seriam descartados. O melhor exemplo disso são as lâminas de barbear. Na virada do século XIX para o XX, uma lâmina de qualidade que podia ser usada durante uma vida inteira era um produto profissional caro. Para a maior parte das pessoas, não fazia sentido ter uma lâmina de barbear de extrema qualidade só para fazer a própria barba. E mesmo as lâminas de menor qualidade não eram exatamente acessíveis, e também perdiam um fio muito rápido. Foi para remediar isso que o empresário King Gillette desenvolveu as primeiras lâminas de barbear descartáveis. Uma lâmina super fina que era usada para na sequência ser jogada fora. Mas mesmo descartável, o baixo custo tornava a lâmina do Gillette bem mais atraente do que as outras. Da mesma forma, um relógio de qualidade que duraria a vida toda custava muito caro. Na época, o valor girava em torno de $10, que hoje equivaleriam a R$ 1.500.
A partir disso, a empresa de relógios Ingersoll criou o relógio de $1. Um relógio barato, mas que costumava quebrar dentro de uns poucos anos. A questão é que uma boa parte da população nunca teria $10 ao mesmo tempo para comprar um relógio bom. Mas era possível consumir a versão mais barata e de pior qualidade. Qualquer coisa era só jogar fora e comprar um novo quando aquele estragasse. Caraca, velho, isso daqui é muito verdade, louco. Muito verdade. Mano, até hoje isso aqui ainda acontece, tá ligado? Com as famílias que, como que eu posso dizer assim, emergentes, tá ligado? Eles preferem comprar um produto de baixa qualidade, só que é barato, do que juntar muita grana pra comprar um produto excelente que tu não tenha que ficar trocando de um em um ano, 2 em 2 anos, que foi justamente o que eu fiz, tá ligado? Eu poderia, com a grana que eu comprei esse notebook, o Acer Nitro 5 não, 15, eu poderia ter comprado um notebook mais raladinho, com uma qualidade um pouco menor, só que não resolveria o meu problema, mas seria um notebook, tá ligado? Só que aí eu optei ir pelo outro lado, que foi justamente comprar logo um notebook pica, que eu não vou ter que me preocupar tão cedo. Ele vai cumprir aqui a função que ele vem cumprindo, que é de fazer os vídeos com um pouco mais de rapidez, agilidade, sem que eu perca tanto meu tempo e use esse tempo para produzir ainda mais e ganhar mais dinheiro, tá ligado? Aqui está a origem da cultura moderna do descarte. Se por um lado ela foi criada para fidelizar os seus clientes, por outro, ela também surgiu para facilitar acesso a produtos importantes, mesmo que para isso fosse necessário abrir mão da qualidade. O meu incômodo com a ideia de obsolescência programada é que às vezes ela vira uma questão pejorativa quase conspiratória, como se existisse um plano malicioso para justificar por que as coisas são como Não, isso aí é teoria da conspiração. Eu acho que as empresas elas não se juntam pra fazer isso daí, não. elas são. Mas olhando para a história do lixo e da cultura do descarte, nós vemos que a obsolescência programada, na verdade, é um sintoma de um problema que surgiu a partir de problemas econômicos genuínos. A realidade é que as escolhas que hoje são problemáticas já fizeram muito sentido em outros contextos. E por isso que elas se tornaram hábitos. Só que hábitos podem e devem ser mudados quando deixam de fazer sentido. O problema é que é muito difícil. Se eu pudesse escolher uma frase ou uma ideia desse vídeo que eu acho que é a mais importante, que eu vou levar sempre comigo, seria a ideia de que um dia nós aprendemos a jogar coisas fora e aceitar a quantidade de lixo produzida como uma consequência natural. Mas se isso foi um comportamento aprendido, então também é verdade que nós podemos desaprender isso. Mas e na sua opinião? Qual é o maior exemplo de obsolescência? Já acabou? Ah, não, sacanagem. Mano, quando o vídeo é muito bom, a gente nem vê o tempo passar, né, rapaziada? Galera, é isso, tô testando aí o novo setup aí. Se vocês gostaram desse react, apoiem o canal de cortes, pô, se inscreve no canal aí, vamos bater 10 mil inscritos antes do final do ano. Então, pô, ajuda o pai que tá vendo aí que todo dia tô aqui com uma adaptação nova do setup, tá ligado? Dando a vida aqui, ó, pra fazer acontecer. Então fortalece o nosso canal, o seu canal, o meu canal, se inscreve aí, beleza? Eu sou o Hotmart Rico e espero que você tenha gostado.